sábados. E tudo isto, no Antigo Testamento, que não fizesse, pecava. E nós recebemos a salvação assim, com essas coisas do futuro, mas não encontro agora, porque você vai conversar com um judeu, mesmo convertido na graça, e ele vai dizer para nós: vocês são crentes, mas vocês têm o regime de Roma. Eles falam isso, porque vocês não guardam o sábado, vocês não festejam a lua nova, e vocês não festejam as festas, não é? Judaicas, vocês não festejam. Então eles ficam naquela dúvida. A nossa situação, para ele, não tem influência nenhuma. Mas foi assim que Cristo fez. É assim que ele faz. E eles, para entender esse processo de salvação, isento dos sacrifícios, somente quando o Espírito de Deus vem sobre eles. Porque isso que eles usam hoje é o que está na Bíblia. Eles usam ciúmes. É claro que é verdade o que eles dizem em parte, porque essa Bíblia não foi escrita por estrangeiros. Foi? Não. Foi, claro. Foi pelos judeus, né? A Bíblia foi escrita pelos. Foi escrita pelos. Judeus. Eu não me lembro a quantidade de escritores que tem, mas foi mais ou menos 150 escritores, e a maior parte tudo judeu. Dessa Bíblia foi escrito por judeus. Todos os profetas. Mas os discípulos do Senhor eram judeus? Eram judeus. Ah, tá. Eu não sabia dessa parte. Os discípulos eram judeus. Os profetas eram judeus. Eu não me lembro na Bíblia, esses profetas que estão aqui nessa lista de exercício, não tem nenhum que foi estrangeiro, todos judeus. Todos judeus. Então a Bíblia, Deus inspirou judeus. Mas para nós eles eram estrangeiros. Não estou referindo que essa Bíblia que nós temos, não tem jeito se você não inclinar diante dos judeus. Aceita Cristo, mas inclinar tem que se dobrar diante do judaísmo. Não a cerimônia, porque o mundo está assim. O mundo é contra a palavra, mas não tem meio para nós ter um testemunho verdadeiro se nós não estivermos convivendo ou concordando com a tradução judaica. Pode ver que nas traduções mais corretas são judaicas. Por exemplo, no Salmo 23, tem sete significados, todos em hebraico. Salmo 23 traz 7 significados, todos em hebraico. E as línguas do hebraico, ela é uma língua original. Tanto é que ninguém no mundo vê da direita para a esquerda. É da esquerda para a direita. Não existe nenhuma nação no mundo que escreve e lê da direita para a esquerda. A única nação que aprendeu no correto escrever da direita para a esquerda é a nação hebraica. Sabia? Não. O hebraico, porque a gente está aqui, vai ler, daqui para cá, né? Não é assim? Não é da esquerda para a direita? Isso. Mas o hebraico não. Você vai ler o hebraico, você vai ter que ler da esquerda, tanto escrever quanto ler. Somamos e todos eles são assim. Isto. É o único. Por quê? Porque
naquele momento do selo do pacto, ou com a confirmação da promessa, Abraão caiu pelo profundo sono. Depois Abraão despertou com a voz do Senhor. Aí, naquela visão, naquele despertamento, Deus veio ao encontro de Abraão. Ao encontro, Deus comentário, não é de encontro. Ele veio ao encontro de Abraão. Só que Deus veio de um lado e passou por Abraão. Um passou pelo outro, fez a volta e Deus continuou vindo do lado direito. Porque o mundo, quando pecou, quando houve o pecado, o mundo é da esquerda. No sentido geral, não estou referindo para o partido da esquerda, mas somente isso. Mas o mundo. Mas faz parte. Mas faz parte, né? Também. Acaba fazendo parte. Também. Então, o mundo, a pessoa só se torna ser uma pessoa convivente com a direita quando aceita Cristo. Essa direita e a esquerda, quando Deus passou por Abraão, cruzou com o outro e veio e encontraram. Os irmãos podem ver que é o único número no alfabeto, é o único número que fecha com duas pontas. Qual é esse número? O único número, Alex, que fecha com duas pontas. Qual são mesmo? 7, 8, Ao mundo também usa esse símbolo, né? O mundo também usa esse símbolo 8 como o infinito. E é, na verdade, infinito, porque é o número da criação da Nova Jerusalém. E é o número que nós estamos agora, o número da 8ª aliança. É a 8ª, nós estamos na 8ª e eterna aliança. Ele é eterno. Ele não tem fim, ele é infinito. Mas, irmãos, imagina bem quantos segredos nós temos na Bíblia para ocupar a nossa mente, não é? Quantas coisas boas nós temos. Então, o número 8 é o número da aliança eterna. Que se você começa com ele, vem com ele aqui, ó, e volta e vai, fecha as duas pontas. O número 8 é a aliança de Deus com Abraão. É a aliança de Deus para conosco. E tem fundamento bíblico, sabia não? Olha como ele aparece aqui no livro de Lucas, capítulo 2, 22. A gente não sabe agora, não sabe. Tem muito. Tem aula, né? Nós temos muito. Por quê? Para a gente não pensar que Deus é assim de qualquer maneira, não, ele é bem organizado. Ele é bem organizado. Detalhista também, né? Hã? Em cima detalhista, né? O Espírito Santo, ele é detalhista de maneira toda especial. O Espírito Santo. Tanto é que Deus diz a minha palavra pelo Espírito Santo e é detalhista. Porque o Espírito Santo é detalhista. É Lucas 2, 13. 2:22. Isso. Vamos ver o que diz essa palavra, o Evangelho de Lucas. Lucas está depois de Marcos, logo em seguida ele encontra Lucas. Capítulo 2 de Lucas. Encontraram? Encontraram, né? Lucas 2, 22. Encontraram? Pode ler, irmão. Depois. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para dar Dado sagrado. todo macho primogênito será consagrado. É a Parece tradução. considerado Isso. ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto
Então, esse número 8 ele aparece aqui. Depois ele aparece em 15, 13 de Gênesis, que era também a graça. Todas as pessoas, os homens, filhos que nasciam, homens, eles eram circuncidados ao Senhor, para que a marca da aliança eterna. Agora, hoje, nós somos circuncidados? Não. Hã? Não. Somos, queridos, Nós somos do coração. Aí, aquilo que era na... Porque circuncisão é semelhante a uma operação fimosa. Foi isso que sucedeu com José lá no Egito. Os irmãos de José não conheceram que era José por causa da cultura. A cultura hebraica com a egípcia era bem diferente. Os egípcios não usavam barro e os hebreus usavam. Então eles encontraram José com a cultura do Egito sem barro. Devido a fazer muitos anos que eles tinham aprendido José, eles não tinham a mínima ideia que era José. Não conheceram ele, não tinha a mínima ideia. Aí, no momento da reunião de José, eles identificaram para eles que era José, sem que eles conhecessem por causa da cultura, não dava para conhecer mesmo. José fez com que todos que estavam naquela reunião saíssem, ficasse só ele e os 11 irmãos. Aí o que aconteceu? José despiu e mostrou a marca da circuncisão. Aí eles assustaram. Vamos morrer. Aí José, encontraram a circuncisão. Sabia o que é assim? Não, sabia não. Eu estou em dúvida dessa palavra circuncisão. Uma criança nasce com um problema. Não, toda vez que eu olho essa palavra, eu fico batendo o martelo para saber o que significa essa palavra circuncisão. Essa palavra. A irmã conhece a operação fimosa? Sim. É a mesma. Tá. Eu acho que Deus ele usava essas regras também para dar uma certa higiene para o povo, né? O povo de Israel era um povo que vivia no. Eles eram muito. Tomava muito banho, então tinha. Entendi. Então tinha. Eu acho que não era só uma aliança, mas também uma parte física, uma parte de higiene. Muitas coisas que Deus faz. Os dois lados. Não era? Porque se você perceber, muitas das leis que Deus fazia era mais para cuidar do povo. Era a parte higiênica, porque Deus é higiênico, como nós estamos falando. Deus é higiênico e Ele é bem severo na conservação da higiene e tudo. Só que os judeus eles tiveram isso como orgulho. E eles tropeçaram muito nessa parte da circuncisão. Agora, quando Deus falou com Paulo transmitia para as pessoas, ele usa a circuncisão de modo diferente. Ele
nós, valeu? Quem das irmãs pode ler? A irmã Célia. Romanos, capítulo 2, versículo 29. Aí, o que é que as irmãs entendem disso? Compreendeu, irmão? Entendi. Que Agora quem faz a circuncisão é Deus, é o Espírito Santo no nosso coração. hoje, então, por isso que a salvação ela tem uma graduação única. Ela não tem duas, não existe graduação específica para a salvação. Todos têm o mesmo nível de graduação em salvação. Por causa do quê? A marca da salvação que a mulher tem no coração, o homem também tem. A pessoa está, a palavra circuncisão, se você circuncidar, como estamos comentando, é justamente marcar. Agora, nós somos marcados por Deus aonde? Mas é só para homem ou para homens e mulheres? Então, é uma riqueza só. Que, assim vamos compreender? Onde está a lei escrita de Deus em nós? Onde ele escreve a lei dele em nós? Na tábua do coração. Então, compreenderam ou não? Então nós temos a lei de Deus, a lei escrita no teu coração, entregar a vida, tem a salvação. Já cantaram esse hino, já ouviram? Então, mas é um hino profético tirado 100% da Bíblia, a palavra de Deus. Então a salvação, ela é assim, dessa maneira. Vem já escrita dentro aonde? Dos nossos corações. E essa escrita chama-se como é o nome dessa escrita? Circuncisão, que é a marca da infinidade. Marca da salvação. É porque o nome é hebraico, por isso que fala circuncisão. Não tem um nome mais fácil, não? Tem marca da aliança eterna. Pronto. Aleluia. A marca da aliança. A marca da aliança eterna. O nome fácil para todos. Não precisa usar a palavra circuncisão. A circuncisão ficou lá no Velho Testamento. Ela. Toda vez que eu vou estudar a palavra, eu fico meio indecisa dessa palavra. Eu não sei. Mas agora tira a dúvida. Não é? Tira a dúvida hoje. Então, a irmã está compreendendo por que é para nós aprender quem é a palavra de Deus. É o escrito por Deus. Paulo, ele usa muito essa palavra aqui no Novo Testamento, referente a Deus e gentios, trazendo a consciência dentro da realidade, mostrando que a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum. Se a pessoa não tem a marca de Cristo no coração, então ainda precisa ter a salvação. Quero até dar mais um exemplo. Significa assim, aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus. Aceitou Jesus, aceitou de coração, está seguro para sempre. E é a doutrina mais fácil de se compreender, sentir o efeito dela. Porque é justamente por meio da graça. É o plano que Deus traçou nos salvar. Salvar de que maneira? Nos salvar porque Ele é bom. E trouxe a salvação plenamente de graça. A Bíblia diz que antes do nosso nascimento, nós já estávamos o quê? Já estava já na visão divina de salvação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Por isso que quando nós passamos a compreender o ministério da salvação, fica tão fácil para a gente se avaliar melhor. A
feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí a sequência, o versículo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava entre eles. No meio de nós. Efésios 2, 12. Efésios 2, versículo 11. Vamos revisar a leitura, isso é muito bom. Para ter aquela informação exata da palavra. Parece essa igreja que Paulo está falando com ela, é uma igreja, não era judaica, não era uma igreja dos hebreus, era uma igreja igual nós, estrangeiros. Nós somos estrangeiros, com a nacionalidade, mas já não somos mais estrangeiros mediante a salvação. Nós somos mais estranhos e não estamos mais de fora referente à salvação, mas somos concidadãos dos somos, na sequência da palavra. E não estamos também desligados da comunidade dos salvos, que é justamente a nação de Israel. Quando a Israel chegar à altura que nós cheguemos, que altura que nós cheguemos, aceitemos a Cristo pela fé, estamos seguros nessa fé. Isso é a altura máxima que o cristão pode chegar em Deus, é a salvação de Deus. Aí ele estava lembrando, lembrai-vos que no outro tempo nós estávamos fora dos planos de Deus, e ainda circunciso na nossa carne, chamado de circuncisão feita pelas mãos dos homens. Aí depois que veio Cristo, Jesus, ele já colocou em nós a marca. Ele escreveu, ele nos deu o Espírito Santo como escrita em nossos coração. Como nós estamos, como é que fala a palavra? Nova aliança. Nós estamos marcados com a nova aliança. Então não precisa falar circuncisão. A nova Aliança eterna. Mas essa nova aliança, ela é a aliança eterna. Ela entra para a eternidade, vai para os hebreus, e não tem fim. Essa mesma aliança. Então, o que é que Deus vai fazer? Os judeus estão naquela tradição de ritualismo, nós estamos falando sobre ritualismo. O que é que Deus vai fazer? Então Deus vai cancelar o ritualismo na vida dos judeus, para que eles também sejam salvos como nós. Os judeus ainda fazem rituais aqui, matam animais. Animais eles não matam, mas eles têm rituais. Estou assistindo um comentário da aula do Rabino, ele ensina muito bem. Só que a base do ensino é o Antigo Testamento, sem o contexto do Novo Testamento. Por isso que eles batem e pidem que se você não guardar o sábado, a pessoa é um crente falso. Eles falam isso. Agora a Bíblia prova que Deus nos salvou sem exigir a guarda do sábado no sentido literal. A Bíblia prova isso categoricamente. Que para os judeus é um absurdo alguém ir a outra pessoa, a não ser primeiro a eles, para eles encaminhar nas obrigações, nas tradições. Só que acima dos judeus, quem existe acima dos judeus? Acima do judaísmo, quem está acima do judaísmo? Só que no momento eles não reconhecem. Eles não, se você não pegar perante um judeu, você não é
dia é sábado. Quando há uma preparação para a Páscoa, aquele dia também é sábado. Se irmãos olhar bem, na semana que Jesus foi crucificado, caiu 2 sábados em uma semana. Sabia? 2 sábados. Porque para nós aqui no Brasil e outros lugares é feriado. Mas a palavra feriado aqui, para os judeus, é sábado. Sábado. Tal dia é feriado, para eles tal dia é sábado. E todas as vezes que eles iam observar que a lua estava nova, parecia nova, aquele dia era feriado. Era dia de festa solene, porque eles sabem que a lua tem um significado de igreja, e a igreja sofre altos e baixos. Mas depois a igreja nunca deixa de ser renovada. Ela está sempre renovada. O crente sofre altos e baixos, mas sempre ele está sempre renovado, que é o sinônimo da lua. Até faz tempo que eu aprendi essa palavra aqui. Você lembra? Não? No capítulo 12 do Apocalipse. Quem guarda sabe também é o pessoal do 7º dia, né? Os Mas os judeus não é seita. Não, porque eu trabalhei com o pessoal e no dia que a moça ia tocar, ela no sábado, ela ia trabalhar à noite da sexta-feira para o sábado, e ela falou: Maria, eu não posso trabalhar, você cobra minha folga. E eu trabalhava à noite da sexta-feira para o sábado, e ela era uma. Você vê que hipocrisia? Eu não posso matar, mas você mata para mim. Isso mesmo. Foi o que Jesus falou para os fariseus. Entendeu bem? Eu não posso pecar, Mas você vai gastar as coisas. mas não peca para mim. Quem é que não sabe, vendo um animal seu cair no buraco, você não vai tirar, não vai salvar, né? Exatamente. Então é isso que Jesus condenou, bateu duramente e testa com os religiosos por causa disso. Eu não posso trabalhar no sábado. Vai lá no meu lugar. O gás chegou. Eu não posso pegar o gás hoje, porque hoje é sábado. Vai lá e pega no meu lugar. Posso pedir aí? Você continua no quarto. Está compreendendo? É hipocrisia pura, que Jesus chama eles Eu só assim. disse que eu posso pensar o dia que ia abençoar nós, né, pastor? Acho que ele não abençoou ele, porque nós somos vários, né? Mas é bom, maravilhoso. o efeito físico do sábado, segundo a lei, não poderia fazer. Só que não teve jeito para cumprir a lei. Porque se uma mulher dá à luz um filho no sábado, ela não fez, ele não passou pelo processo de efeito físico. Passou. Dali 8 dias houve efeito. O filho tem que ser circuncidado no sábado. Aí Jesus, contendendo com isso, capítulo 5, versículo 10 na sequência, eles disseram: esse homem não é de Deus, mandou você levar a cama hoje no dia de sábado. Lá no capítulo 5 de Efésios. Aí Jesus falou assim: olha, se um menino, uma criança recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés, a lei da circuncisão, que não começou em Moisés, começou em Abraão, foi para Moisés, não seja violada, agora vocês querem me apedrejar porque eu torturei um homem no dia de sábado. E ainda vamos ver, analisar bem. No dia de sábado o sol brilha. Brilha. E quem trabalha no sábado controla o sol? Senhor. Está compreendendo que não tem, não? É uma chave. O Senhor não tem dia nem hora, né, pastor? No sábado chove, Chove. as águas correm. E quem trabalha nesse dia de sábado, cuidando da manutenção do universo? Deus, por isso que Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Só que os judeus batem filho. E não tem como
aquela propriedade da Nova Jerusalém debaixo da graça. E os judeus também chegará o tempo que eles vão compreender que irão entrar naquele repouso eterno, mas debaixo da graça. Isso que é, por isso que quando a pessoa aceita Cristo, ela não tem um certo conhecimento, ela pode encontrar um adventista, um sabatista, um judeu nessas condições, e a pessoa pode ficar colada. Ela pode mudar o aspecto da liberdade da graça para a prisão de regras que não se aperfeiçoam. É uma realidade disso. Então, por isso que é bom você estudar, nós estudar a palavra. Agora, aquilo que ele está falando: ninguém julga pelo comer, nem pelo beber, nem pelos sábados, nem pelas duas novas, porque são coisas do futuro que há de vir, mas o corpo é do Senhor. Quem estuda a palavra sabe que chegará um tempo e de um sábado até o outro sábado haverá só a adoração. Quer saber disso? Não. Vamos ver de uma lua nova até a outra lua nova é a adoração também ao Senhor. Toda a carne irá perante ao Senhor, esse na época do milênio, para adoração. Vamos ver se Isaías capítulo 66, versículo 23. É bom nós estar sempre bem informados com a doutrina, principalmente a doutrina da graça. Aprendi bastante. 66? Isso. Versículo 23. 3. Isso, o momento pode até ler. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor? Vai acontecer. Só que os judeus adiam, os adventistas adiam até agora. Agora a salvação ela é isenta desses rituais. Quem não está compreendendo? Por isso que Paulo está falando que as coisas 2,16 com 17. Ninguém julgue por essas festas, essas observações, festas hebraicas ou judaicas, porque o corpo é tudo, não é alegria para nós completa. Precisa alegria maior do que essa, não precisa, porque não existe. Glorificado é o nome do Senhor. Você sabe a maneira que é salvo. A gente sabe a maneira que é salvo. Se nós não ler a Bíblia, nós colocaremos a salvação numa dificuldade tão grande e nem mesmo nós alcançaremos ela. Verdade. Verdade. Estou me lembrando agora das doutrinas de antigamente, que em vez de livro a gente leu o RI. E a gente sabe que muitas coisas, porque eu lia o livro, eu ia lendo e corrigindo na Bíblia. Você confere na Bíblia, por isso que foi tirado muitos artigos, não foi pouco não. Talvez precisaria tirar bem mais do que já tiraram, porque era uma ideia e não uma bibliologia. Versículos isolados, E ainda por isso no próprio regulamento disse: o regulamento não substitui a Bíblia. Está escrito lá assim. E no entanto, algo que era imposto por mais imaginação pessoal do que tirado da Bíblia, foi tirado. E hoje quase nem se fala mais. Fala de curso bíblico, escola bíblica, assim por diante, porque é o correto. É regulamento interno. Eu vou falar desses. A gente tem na carteirinha. Tirava aquele negócio de meio perdão, estava lá, meio perdão, que é uma blasfêmia contra Deus. O que é meio perdão? Metade, né? A pessoa com a pessoa tira a metade. Praticamente Deus se perdoava se você ficar de banco, você cumpriu uma penitência. Então, Aí isso aí não é a graça disso, entendeu? Dá pra você ver que. meio perdão, a pessoa se arrepende e não tem mais o mesmo direito de comunhão com os antes. Quer dizer que eles violam a doutrina contra a palavra
veio na hora, né? A ceia é hoje. O filho pródigo foi arrependido hoje, vai tomar ceia hoje. Ficar de olho nele durante um mês. Né? Mesmo assim, precisa melhorar mais ainda. Já passei muito por isso. Porque isso, irmãos, nós já tivemos um comentário várias vezes. Quem acrescenta aos artigos da Bíblia diminui, se acrescentar, Deus acrescenta pragas. Daí no livro de Apocalipse. Capítulo 22, 19, 18, 19. Se diminuir, Deus tira o nome do livro da cidade. Não vai ter direito de morar nas cidades celestiais. Não tem, por causa do acréscimo, da diminuição. Por isso que a igreja diz que é ensinada. Nós temos que aprender a conviver bem com a palavra. Agora eu estava falando, na semana que Jesus foi crucificado, naquela semana caiu 2 sábados juntos. Sábado era o sábado, dia grande dos sábados, está em João 19, 34. Quando eles, devido a sepultar Jesus, porque a morte de Jesus, a morte de Cristo, irmãos, ela tem uma modificação tão bem feita que é difícil para a pessoa compreender que Jesus não morreu na sexta. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas tem verdade, porque quando o profeta Daniel profetizou sobre Pacto, ele falou do anticristo, mas querendo parecer Cristo. E o anticristo faria uma aliança com Israel por 1 semana. E Cristo, Jesus, o Messias, faria uma aliança com Israel por 1 semana, e na metade da semana faria cessar essas cerimônias que nós estamos falando aqui. Então, quando Jesus morreu, as cerimônias, no momento presente, já não tinha mais efeito. Ela pode ter efeito no futuro, como nós vemos. Agora, a prioridade no momento presente, a primeira prioridade é salvação. Trouxe a salvação, o corpo é de Cristo. Por que o corpo é de Cristo? Porque a salvação começa de dentro para fora. O espírito é o intelecto, a alma é a parte sentimental e o corpo é a parte servil da salvação. Então, por isso que a gente tem que crer realmente na salvação dessa maneira. Aí, então, eles, para ver os corpos não vivificassem no sábado, visto que era grande dia de sábado, um dos soldados furaram dos lados de Cristo e saiu água e sangue. Saiu água e sangue. Segundo a medicina, o laudo do SAMU, que o corpo só pode separar água do sangue por 2 motivos: envenenamento do primeiro grau, ou então tuberculose também, ou paixão, não é? De primeira instância, paixão. Aí foi constatado que Jesus morreu apaixonado pela igreja. Aleluia. Constatado pela própria medicina. O médico que era lá do lado do Pedro Francisco. Dá para comparar este amor? Jamais dá para comparar este amor. Porque quando ele estava lá na cruz, ele foi coroado com espinhos. Para segurar a coroa, não era de uma vez, os espinhos entrou na carne. Mas aqueles espinhos eram abutres, ele transmitia veneno. Terrível. Aqueles espinhos são os mesmos espinhos que apareceram lá no Éden depois que Adão pecou. E ficou arquivado com ele até o trabalho. Aí eles constataram que Jesus morreu envenenado.
de Cristo. Mas a mistura é droga. Mistura Fica droga mesmo, né? E também, pastor. E deram esse tipo de mistura para Cristo. E ele bebeu. João escreveu que ele tomou lá no capítulo 19, 30. E Mateus e Lucas não, porque na Bíblia tem às vezes alguns amigos de segundo e terceiro. Por isso que nós temos que estudar a palavra com bastante cuidado. Porque Lucas, ele não estava perto, eles recebiam os comunicados. E alguém ia passar para ele, ele passava para o seu companheiro muito chegado, chamado Teófilo. E algumas coisas, por isso que Jesus ia entrando em Jericó, outro dia Jesus ia saindo de Jericó. Mas de uma maneira ou de outra, Jesus foi em Jericó, na Bíblia, falando de Deus dessa maneira. Agora estamos comentando sobre a morte de Cristo. Se alguém nunca leu o Catecismo Romano, mas o Catecismo Romano fala, e a minha mãe ensinava, e depois eu aprendi que existe quarta-feira de trevas. meu pai também. Sabia disso? Quarta-feira de trevas. Quarta-feira de trevas, quinta-feira maior, que é o sábado cerimonial, sexta-feira da paixão, onde as mulheres foram chorar, levar ungüentos para ungir o sepulcro, não quiser, porque estava lacrado. E sábado, eles falam sábado de aleluia, sábado de louvor, sábado de louvor. E domingo da ressurreição. Mas se contar no calendário bíblico sobre horas, Jonas ficou no centro do peixe quantas horas? 3 dias, 3 horas. Mas quantas horas? 48. 72 horas. 72 horas foi o período que Jesus ficou na sepultura. Para que ele ficasse 72 horas na sepultura, morrer de sexta-feira só dava 24. Sábado, o dia, sexta, sábado, o dia, sábado, o dia 24. Agora, quando termina às 6 horas da tarde de sábado, já encerrou o período de horas. Aí já entra o período da noite. Agora, por que o mundo está cada vez mais caindo nas pragas, as catástrofes, os estragos do mundo? Por causa da violação e a mudança das leis. Até a morte de Cristo foi mudada pelo terra. Foi. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Está compreendendo? E ele não morreu na sexta. Ele morreu na metade da semana de Daniel. Uma semana tem quantos dias? 7. Qual é a metade de 7? Não é 3,5? Quarta-feira, meio-dia, por isso que no catecismo, tanto é que vocês estão falando disso, que o pai dela aprendeu e a minha mãe também, porque no catecismo romano ensina assim: quarta-feira de trevas, porque as trevas foram na quarta. Quinta-feira maior, porque era o sábado, preparação. As trevas, depois que morreu, ficou escuro, né? Foi escuro. Terremotos. E foi da meio-dia às 3 da tarde, na mesma metade da semana de Daniel. Vamos ver se é Daniel 9, 27. Também, pastor, quando as pessoas eram crucificadas, viva, eles quebravam a perna, né? Isso. Para morrer mais cedo. né? Mais rápido. Eu vi já essa passagem da Bíblia. Mas quando chegou o perante Cristo, o que aconteceu? Eles não quebraram. Jesus Nem o osso. Porque o salmo, na Bíblia tem o salmo messiânico. Quem conhece esse salmo messiânico? Mas o Senhor. Salmo messiânico. Salmo messiânico. O salmo messiânico é o salmo 22. Ali fala que nenhum dos seus ossos se quebrará. O Senhor foi colocado, né? Isso. Mas nos outros eles quebravam as pernas. Pode ler, irmão. Daniel 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta
processo de salvação. Muito lindo a palavra. E Eu não sei, pastor, como é que tem pessoas que não querem Cristo, né? hoje nós estamos numa época assim, eu estava até comentando com a minha esposa, outros irmãos também, muitas pessoas, por entender a Bíblia ao contrário, ela está fugindo da Bíblia. Muitas pessoas, por entender a Bíblia ao contrário, ela está o quê? Fugindo da Bíblia. É a escola bíblica. Ah, não. Depois chega um momento que a pessoa, ela precisa falar. Mas se ela não tem uma noção daquilo que está sendo realizado, como, de maneira ela falará? Não tem jeito. Então, chega o momento que todos vão ter que falar algo de Cristo. E fazer até um julgamento. Já vai chegar o momento que nós iremos julgar quem? Vamos ver isso aqui no capítulo. Julgar o mundo, capítulo 6 de 1 Coríntios, 3, 2 e 3. Chegará um tempo que nós iremos dar uma palavra de julgamento na ordem de Cristo ao mundo. E nós também iremos julgar os anjos caídos. Olha como, por que Jesus, uma das questões de Jesus mandar nós examinar a Bíblia, porque nós não podemos julgar se nós não tivermos conhecimento de causas. Como poderemos julgar? Tem que ter conhecimento de assuntos. O nome dele pode ler. 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, irá a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Somente até aí. Então, o que ele está falando? O vosso comportamento, quando surgem problemas, se torna fácil de resolver. Porque a nossa sabedoria que Deus nos deu é para resolver problemas que podem suceder em nós, mas com facilidade. Aí ele se expressou: e nós, e vocês, nós iremos julgar o mundo ou não? Por que o mundo se perde, irmãos? Já começamos agora. O que leva o mundo à perdição? Ah? Falta de conhecimento. Por que, irmão Rosana? O que leva o mundo a arrependimento, ao pecado, à morte? Não é o pecado, é a falta de arrependimento. Exatamente. Por que Ananias e Safira morreram? Porque não se arrependeu. Não foi a questão de cometer pecado, foi de não se arrepender. O mundo condenado, se assim continuar, não é por causa dos pecados, é por falta de arrependimento. Quem não se arrepende, não tem. A gente vê Nínive mesmo, o povo lá se arrependeu, e o que Deus tinha prometido fazer não fez. Porque o povo se arrependeu. Agora aquela geração depois de Jonas se corrompeu e foi destruída. Mas Não por causa do pecado. tem um porém, porque dentro da igreja uma pessoa se arrepende, chega até o dirigente ou o pastor, conversa e a pessoa ainda põe ele para você já se arrependeu. Isso é assim. Quando você se arrepende, na hora ele perdoa. Ele pegou Pedro e disse: Pedro, assim, ó, vai trabalhar, Pedro. Vai aceitar minha igreja. Por isso que é bom nós estudar a palavra de Deus, para ter essa convicção plena da graça do Senhor, nosso amado Deus. E a graça, ela traz manutenção. Mano, por a graça ser essa salvação ser única e
A sétima aliança foi confirmada no ministério davídico. Davi. A sétima aliança foi confirmada no ministério davídico. Davi, da tribo de Judá. A sétima aliança foi quebrada. As tendas foram arruinadas. Aí apareceu quem para recuperar aquilo que caiu? Cristo. Agora, se alguém quebrar a aliança de Cristo, propositalmente falando, não tem outro Cristo para trazer outra aliança. Não tem mais. Não tem. Não tem mais oportunidade. Nós vamos até ver esse filme de Amós, que é 9:11. Vamos ver o que diz a palavra. Porque a nossa alegria é que o nosso trabalho de estudar a Bíblia, ela está justamente em parceria com os profetas de Deus, apóstolos de Deus. Já vamos terminando, mas vamos ver Amós capítulo 9, verso 11. Amós está logo depois do livro de Daniel, vem Osés e Amós. Muito boa a palavra de Deus para nós. Encontraram aí? Capítulo 9, verso 11. Pode ler. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Compreenderam, irmãos? Quem compreendeu? Jesus pregava e disse assim: eu vim para que, quando precisar falar, a pessoa dê a resposta. As tendas de Davi que caiu, se nós fizermos um levantamento tipo mais fundado na aliança, essa é a sétima aliança. Foi quebrada através da família de Davi, Salomão, assim por diante. Aí veio Cristo para consertar esta aliança, e é a oitava aliança do tempo que estamos vendo. E essa oitava e eterna aliança, não tem mais outra. Não tem outro, não tirar outro Cristo. Houve quem consertasse as tendas de Davi. Quem? Jesus, Senhor da glória. Mas referente a Cristo, não. Por isso que o perdão ele vai nos mantendo consagrados a Deus. Consagrados. Porque nós temos consagrado, nós somos consagrados a Deus, não somos? Por qual tipo de oração? Entendeu que isso é muito? A oração do capítulo 17 do Evangelho de João. A oração sacerdotal que Jesus fez diretamente. O Pai Nosso também, livra do mar, livra do mar. Também, não é? E ele. O Senhor nos deixou, pastor? Hã? Foi a oração que o Senhor nos deixou, né? Ela é modelo. Sim. Não pode usar mais do que uma vez naquele momento que está usando. Porque é modelo e transitira. Pode ver que lá está escrito assim: venha, como é que é? Venha o teu reino, como se fala? E a nós o nosso Deus. Mas não está escrito venha a nós, não sabe? Ele é o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aí ele diz: eu não aceito, eu determino. Está cheio dessas ironias. Eu determino. Que determina. Seja feita a tua vontade. Eu não aceito, eu determino, eu decreto. E gente não aceita passar prova, né? Não aceita, porque a gente tem que aceitar a prova, né? Mas seja feita a vontade. E se a gente passa pela prova, ele prova. Deus abençoe. Na outra segunda vamos continuando nesse comentário. Tem aqui a matéria, nós vamos nem vir. A gente vai fazendo os cabeçalhos, né? Cabeçalho, estudo elas, que é bom para quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus. Apresente a Ele com amor. Apresente com alegria, com o coração. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, receba
uma blusinha dessa e outra por baixo. Olha. Vou ver que eu deixei a minha aqui. Sou muito fé na graça do Senhor da glória. E o Senhor ama aquele que dá graça. Uma alegria, né, Ele pastor? dá com o povo de Deus, até na hora de ofertar, o coração é livre. Porque ele já sabe que Deus nos honrou de tal maneira, que Deus nos honrou de tal maneira que nos capacitou até para ofertar na obra dele, que é a obra santa, sagrada por Deus. Muito importante a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Vamos passar, ainda é bom estar aí, passar os avisos para ela. Quem tem dúvida? Eu só tinha dúvida nessa palavra. Da circuncisão. Faz sentido essa palavra. É isso. Por isso que é bom a aula. Você aprende. Aparente, desprenda, né? Vou falar com a irmã. Olha. Aí nós damos a palavra para a sua oração, para o conhecimento a Deus. Graças a Ele. Eu cumprimento essa igreja com a glória de Jesus, amém? Glória a Deus. Bem, terça-feira está a nossa Andréia da campanha do conhecimento, né? Essa quarta-feira está a Tânia, fazendo a palavra do Senhor, de manhã tem campanha de manhã da consagração, está o Noé com Maria, simplesmente, de quarta-feira do novo, né? E quinta-feira, doutrina, sexta-feira de manhã. Está a nossa cidinha, né? Com a mamãe aqui. Dá uma vez a campanha da nossa cidinha, né? Na sexta-feira de manhã. E à noite é oração. E sábado está vai ser uma Valquíria. Ela mora para lá de São Bernardo. Eu acho que sábado isso vai estar aqui fazendo a palavra. Tá bom? No nome de Jesus. Domingo tem ensaio. E à noite é culto, mas eu não sei quem vai pegar os horas do jogo. E segunda-feira de manhã está o nosso Jonas. E à noite o Espírito Santo vai fazer de cidade. Amém? E Deus abençoe as palmas do nosso Senhor. Agradecer a Deus por esse trabalho e orar em favor de quem, em primeiro lugar, geralmente. Israel. Vamos aprender isso. Essa promessa de Deus abençoar os que apresentam Israel em oração é promessa com juramento. E a promessa com juramento, ela tem segurança, ela não falha. Porque Deus não quebra a sua palavra, não quebra os seus juramentos. Tem Gênesis capítulo 12. Vamos agradecer a Deus. Quem compreendeu a palavra? Compreenderam? Então, quem compreende a palavra trabalha menos e produz mais. Vamos agradecer a Deus. Se os irmãos quiserem um santo prazer, você vem com os dentes. A irmã seja bem-vinda, não é? Seja bem-vinda em nome de Cristo Jesus. Seja bem-vinda em Cristo Jesus. Nós oremos, Madrinha, pelo irmão, o aniversário do irmão Noel. Nós oramos pelo aniversário do irmão Noel. Eu lembro na igreja, foi até lá, não se lembrou mais, né? O irmão Noel está aniversário dele. Então vamos apresentar ele assim, Deus. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso nesta noite, nada mais também. Senhor, levando-nos em paz com estas festas e também te apresentando a nação de Israel, Senhor. Outras nações também, que venha